Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Acalme o seu coração e permita que Deus renove sua fé e te encha de paz. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e vamos espalhar essa corrente de oração. E se os sinais que você tem ignorado dentro do seu lar não forem coincidência, mas alertas silenciosos de que algo precisa ser transformado, talvez você já tenha sentido isso. Um incômodo difícil de explicar. Um clima diferente dentro de casa. Conversas que antes fluíam, agora se tornam curtas. Olhares que evitam contato. Palavras que carregam mais peso do que deveriam. E no meio de tudo isso, uma sensação de que algo não está bem. Mesmo que ninguém diga nada. Você tenta seguir em frente. Tenta acreditar que é apenas uma fase. Tenta distrair a mente. Mas no silêncio, quando tudo desacelera, esses sinais voltam. E o coração percebe que não dá mais para ignorar. Agora, por um instante, aquiete sua alma. Deixe de lado as distrações. Permita que este momento seja diferente. Porque Deus fala muitas vezes no silêncio que evitamos. E talvez hoje seja o dia em que você finalmente vai compreender o que Ele está tentando te mostrar. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença com sinceridade. O Senhor conhece cada ambiente dentro dos nossos lares. O Senhor vê aquilo que é dito e aquilo que é escondido. O Senhor percebe as dores que ninguém comenta, os conflitos que ninguém resolve, as lágrimas que ninguém vê. Nós te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Dá-nos discernimento para entender os sinais que o Senhor permite que apareçam. Não para nos condenar, mas para nos despertar. Fala conosco agora com a Tua palavra viva, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E ao abrirmos as Escrituras, somos levados a uma história que começa de forma sutil, quase imperceptível, mas que carrega um profundo ensinamento. A história de um sacerdote chamado Eli, relatada no livro de Samuel. Eli era um homem de Deus, um sacerdote responsável por guiar o povo espiritualmente. Mas dentro da sua própria casa, algo estava errado. Seus filhos estavam se afastando dos caminhos do Senhor. Suas atitudes já não refletiam reverência. Havia desordem, desrespeito e sinais claros de que o coração deles estava distante de Deus. Eli percebia, ele sabia. Os sinais estavam ali, visíveis, mas ele não agiu com firmeza. Ele falou, mas não corrigiu. Ele advertiu, mas não transformou. E o que começou como pequenos sinais ignorados se tornou uma consequência profunda. Porque aquilo que não é tratado no início cresce em silêncio. Imagine o peso no coração de Eli. Ver sua própria casa se desalinhar enquanto ele cuidava de tantas outras coisas. Sentir que algo poderia ter sido diferente se tivesse havido uma resposta no tempo certo. Essa história não está na Bíblia por acaso. Ela é um espelho para muitos lares hoje. Quantas vezes os sinais aparecem, mas são ignorados? Pequenas discussões que se tornam frequentes. Falta de diálogo. Frieza no relacionamento, falta de oração em família, distanciamento espiritual, palavras duras sendo normalizadas, falta de perdão sendo alimentada. No início, parecem detalhes, mas no mundo espiritual, são alertas. E Deus, em sua misericórdia, permite que esses sinais existam não para nos destruir, mas para nos acordar. Porque o desejo de Deus nunca foi ver um lar dividido. Desde o princípio, Ele estabelece a família como um lugar de unidade, amor e presença. Quando olhamos para a palavra, vemos em Josué uma declaração que ecoa até hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa não foi apenas uma frase bonita, foi uma decisão consciente, foi um posicionamento espiritual. E aqui está a chave que muitos ignoram. A transformação de um lar começa quando alguém decide não ignorar mais. Talvez esse alguém seja você.
Talvez Deus esteja falando com você agora porque Ele te escolheu para ser o ponto de mudança dentro da sua casa. Não porque você é perfeito, mas porque você está disposto. E a mudança começa dentro. Não é apontando erros, não é exigindo mudanças dos outros, mas permitindo que Deus transforme primeiro o seu coração. A palavra nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Isso significa que, antes de mudar as palavras dentro do lar, é necessário permitir que Deus mude o interior. Talvez você precise substituir a reação pela oração, o impulso pela paciência, o orgulho pela humildade, a acusação pela graça, e isso não acontece de um dia para o outro. É um processo, um caminho, um exercício diário de fé. Há momentos em que você vai orar e não verá mudança imediata. Vai tentar agir diferente e parecer que nada está acontecendo. Mas é exatamente nesse tempo que Deus está trabalhando de forma invisível. O silêncio de Deus não significa ausência. Significa profundidade. Ele está alcançando lugares que você não pode alcançar. Está tocando corações que você não consegue mudar. Está organizando situações que você nem imagina. Mas Ele espera algo de você. Perseverança. Assim como Ana perseverou em oração, mesmo sendo incompreendida, assim como Davi buscava a Deus mesmo em meio a conflitos familiares, assim como tantos homens e mulheres na Bíblia permaneceram firmes, apesar das circunstâncias, você também é chamado a permanecer. E enquanto você permanece, algo começa a mudar. Talvez não de forma imediata, talvez não da maneira que você espera, mas Deus nunca trabalha em vão. Ele transforma ambientes, Ele restaura relações, Ele reconstrói aquilo que parecia perdido. Mas tudo começa quando os sinais deixam de ser ignorados e passam a ser tratados com fé. Agora, neste momento, eu quero te convidar a uma entrega mais profunda. Não apenas ouvir, mas declarar com o coração aberto. Eu creio, Senhor, que o meu lar pertence a Ti. Creio que o Senhor está presente, mesmo quando eu não percebo. Creio que os sinais que vejo não são o fim, mas um chamado para a transformação. Creio que o Senhor pode restaurar aquilo que está quebrado, curar aquilo que está ferido e reacender aquilo que parece apagado. Creio que a minha família está nas Tuas mãos. E com reverência, nos unimos agora na oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E com humildade, elevamos também nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneça por alguns instantes em silêncio. Deixe que essa presença te envolva. Não é apenas um momento, é um início. Os sinais não vieram para te assustar, vieram para te despertar. E quando há despertar, há oportunidade de recomeço. Talvez o seu lar ainda não esteja como você deseja. Talvez ainda existam desafios. Mas algo já começou. Algo já foi tocado. Algo já foi alinhado no mundo espiritual. Continue firme. Continue orando. Continue sendo instrumento de paz dentro da sua casa. Porque Deus não desiste daquilo que Ele mesmo criou. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal e volte no próximo encontro. Porque Deus ainda tem muito a fazer na sua vida e na sua família. Que a paz de Deus habite no seu lar. Que a luz da verdade ilumine cada ambiente. E que você nunca mais ignore aquilo que Deus está tentando restaurar.